O meu tema hoje é o despertar. Diga comigo, o despertar. O que é um despertar, pastor? Despertar é sair do sono. Despertar é sair do estado de dormência. É acordar. Aqui também refere-se ao ato de estimular alguém. Estimular um sentimento. Eu recebi uma palavra e gerou em mim aquele sentimento de gratidão. Isso é estimular. E também despertar uma consciência, né? Por exemplo, uma consciência, aquela campanha que aconteceu aqui no Brasil durante muitos anos para economizar água, porque ia faltar água, não deixar a bica aberta. Lembra? Isso gerou uma consciência de que a gente precisa economizar para não sofrer lá na frente. E de fato é despertar do sono físico. Agora, irmãos, existem duas formas de fazer as coisas: do jeito certo e do jeito errado. E por que muita gente fracassa às vezes nos projetos? Porque elas querem fazer do jeito delas e não do jeito certo. Olha Romanos no capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo está trazendo uma série de instruções para a igreja, onde você vai ver nesse texto que a base principal que ele está trabalhando é o amor. Você chegar em casa, você vai ler os textos acima, ele está deixando isso muito claro, né? Ele vai dizer que você não deva nada a ninguém, a não ser o amor, porque essa dívida não tem como zerar, irmão. Uma dívida de amor. Eu tenho com você uma dívida de amor, né? É um ambiente em que o amor é transmitido, né? É isso que ele está dizendo, porque isso vai trazendo cura, restituição. As famílias precisam entender isso, irmãos. Nós estamos numa guerra. A gente está vendo a sociedade entrando em colapso. E só o amor pode restaurar um lar, um casamento, uma família. João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que texto, né? Você não ama, irmão, você não conhece a Deus. Porque você pode conhecer a Bíblia de um lado para o outro, mas se você não ama o seu irmão, ele está dizendo que você não conhece a Deus. Porque o amor precisa ser muito mais praticado do que falado. Entendeu, irmão? Porque quem ama não tem dificuldade em se submeter, não tem dificuldade em entender, não tem dificuldade em ceder, não tem dificuldade em renunciar. Aí ele está dizendo: não deva nada a ninguém, obedeça os mandamentos, não cobices, não adulteres. Então ele vai trazendo aqui uma série de ensinamentos, mas o principal é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês cumprirem esses mandamentos, as pessoas lá fora vão acreditar na nossa mensagem. Se vocês fizerem e colocarem isso em prática, a gente não vai ter dificuldade em alcançar aqueles que estão lá fora. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, o ano da identidade trouxe para nós muitos desafios. Como igreja, a gente está vivendo uma mistura tão grande, né, irmão? Umas coisas esquisitas estão acontecendo aí. Então a igreja precisa de uma identidade. A igreja, o Projeto Vida está fazendo 16 anos esse ano. Vamos ter a nossa festa agora em outubro. Nós podemos dizer que já somos uma igreja madura. Já saímos daquela fase, né, de início. Eu falava com o pastor Bispo Leidson ontem, que estava aqui com a gente. Nós começamos a igreja lá na varanda da minha mãe. Aí fomos abrir uma igreja na rua Cuba ali. E eu me lembro que no dia da inauguração, irmão, tinha um bom público. A igreja cheia, a gente, todo mundo feliz, o apóstolo lá ministrando, e a gente alegre. Irmão, isso foi no sábado.
Quando foi no domingo, irmão, só estava eu, Vanil, das crianças, meu pai e minha mãe na igreja. Eu falei, cadê o povo, irmão? É agora que começou a realidade. É agora que caiu a ficha. E eu me lembro, de vez em quando, o Lucas aceitava Jesus, depois o Felipe, aí na outra semana revezava, né, irmão? Porque não tinha ninguém para aceitar Jesus. Graças a Deus, ninguém ficava endemoniado, não. Mas para aceitar Jesus, a gente revezava. E ali, né, começamos com muita dificuldade, muitos desafios, irmão. E hoje nós somos uma igreja madura, nós temos uma identidade, Deus nos deu uma identidade. Nós somos um projeto vida, a nossa paixão é por vidas. Então, o ano da identidade trouxe muitos desafios, como seres humanos, como sociedade, como família, como as famílias têm sido atacadas, como a gente está vendo, né, assim, o inimigo agindo muito nessa área, atacando os jovens, atacando os adolescentes. Então, toda geração, ela tem as suas demandas, irmão. Isso é normal. Isso é normal. Toda geração tem as suas demandas. Se a gente olhar para a realidade do mundo hoje, é completamente diferente de 10 anos atrás. Sim ou não, irmão? Sim. De 15 anos atrás, de 20 anos atrás. O mundo, eu digo até que o mundo antes da pandemia não existe mais, irmãos. E com o advento das tecnologias e da internet, cada vez mais, isso vai sofrendo alterações. E eu sempre digo, irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Nessa função, todo mês, ele é o funcionário do mês, irmão. O diabo. Nessa função, ele não brinca. E tem muitos crentes brincando com o evangelho e brincando com a palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar, irmão. Porque a identidade da igreja é o que diz a Bíblia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas a igreja é de quem, irmão? De Cristo, não é qualquer igreja. Não é alguém que abriu uma denominação e se sente dono dela. Dono da igreja, dono das ovelhas. Não, ninguém é dono. A gente é administrador, as ovelhas não é minhas, as ovelhas é de Deus, irmão. Jesus é o sumo pastor da ovelha. A ovelha não é nossa, a gente é o administrador, a gente é o mordomo, a gente é servo, né? Que essa palavra pastor, ela tem assim um peso tão grande, né? E às vezes chego nos lugares, às vezes alguém me cumprimenta, fala, nunca vi na minha vida, mas essa pessoa já me conhece, igual hoje eu fui cortar cabelo, tinha um jovem lá, quando ele entrou, ele olhou para mim, pegou na minha mão, fala, pastor, tudo bem? Falei, tudo bem, eu nunca vi, não sei nem quem é, mas as pessoas sabem quem a gente é. Não dá para a gente se esconder. E a Bíblia é muito clara. Quando eu falei que o mundo jaz, tem muita gente que acredita nisso, não, o mundo jaz no maligno, então não se prega mais o evangelho? Não, porque inclusive Deus já sabe quem vai ser salvo, então o quê? Então a gente fecha a igreja? O mundo jaz no maligno, ele está no maligno, mas não pertence ao maligno. Pertence a Cristo. Pertence à igreja, pertence a nós, irmãos. Olha o que diz o Salmo 115, 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A quem Deus entregou a terra? A igreja, nós, filhos de Deus. Os níveis de batalhas espirituais são outros, irmãos. Os tipos de demônios são outros. A gente está lidando com regências que atuam na mente das pessoas. Você quase não vê mais demônio manifestando, sabe por quê? Porque o inimigo está usando outras táticas, outras estratégias. Porque na minha época era Tranca-Rua, Maria Padilho, Exu Caveira. Hoje mudou, né, irmão? Hoje é X-Box, hoje é Tigrinho, manifesta Tigrinho. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, irmão. Os crentes, tudo nas modas aí que mudou a regência. E às vezes tu vai conversar com a pessoa e diz para ela, irmão, jogo, irmão. Ah, pastor, o senhor está muito religioso, pastor. Muito religioso, irmão. É a Bíblia. A gente está tendo que lidar com demandas que não é normal. Esse dia alguém me contava, não lembro quem foi conversando com a gente, que uma jovem se jogou do 25º andar do prédio, com 16 anos de idade, aqui na Barra da Tijuca. Isso é normal, irmão?
Você entende com o que a gente está lidando? Né? A gente percebe que as áreas de ciências humanas, psicologia, psicanálise, estão tendo muito trabalho, irmão, com crianças, adolescentes que deveriam estar vivendo aquela fase da pureza, aquela fase da inocência. Irmãos, as demandas têm sido grandes. Crianças chegando com transtornos, bipolaridade, crise de depressão, apelo para suicídio. Diga comigo, isso não é normal. Não é normal. E eu creio que a gente precisa agir enquanto há tempo. Diga comigo, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Olha 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Você está entendendo, irmão? Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Nós damos obediência a Ele. O Evangelho não é fazer o que eu quero, é eu fazer o que é certo. Amém, irmão? Não é o que eu quero, é o que é certo. E nós precisamos urgentemente, desesperadamente, despertar nessa geração. Eu falo aqui do retorno do primeiro amor. Lembra, irmão? Do primeiro amor? Das práticas, das boas práticas, da gente zelar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente ter orgulho de dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou de Deus, eu tenho intimidade com Deus, se gabar dessas coisas. Mas o que a gente está vendo é uma geração se gabando por coisas fúteis, que não levam a lugar nenhum. Então, a gente precisa urgentemente que jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, sejam desesperadamente cheios do Espírito Santo, irmão. E nós só temos essa chance. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós só temos essa chance. Se a gente falhar, irmão, é um caos. E a igreja não vai falhar. Diga comigo assim, Espírito Santo, pode contar comigo para esse tempo. Você pode dar um aplauso a Jesus e dizer glória a Deus? O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo, chegou a hora de despertarmos do sono, irmão. Vê que ele compara a noite como dias de trevas. Ele está usando uma metáfora aqui para dizer que é como se ele dissesse assim, olha, a gente tem um período de tempo que compreende a noite é dia de treva, e quando o dia amanhecer, aí sim, um novo dia está chegando. É como se ele dissesse, aproveite enquanto é tempo, porque quando o dia raiar não tem mais tempo, porque a Bíblia está se cumprindo. Então ele está dizendo, chegou a hora de despertar do sono. Você sabe que o primeiro ataque na vida de Jesus foi aonde, irmão? Na identidade dele, querendo questionar a sua missão, sua paternidade e o seu propósito. Em 3 áreas que o inimigo vai investir na identidade de Jesus, questionando a sua paternidade, questionando a sua missão e questionando o seu propósito. Lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, se tu és, então nessas 3 áreas, porque o inimigo sabe que essas 3 áreas revelam a minha identidade, aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que eu fui chamado para ser e para onde eu estou indo. Existe uma guerra pela sua identidade. O inimigo tem usado outras táticas, ideologias, que estão sendo disseminadas, irmão, não é de agora. O que a gente está vendo agora é só o reflexo de muitos anos, irmão, de investimento. Trabalhando nas universidades, trabalhando com métodos, ideologizando a mente das pessoas, dividindo para conquistar, fragmentando a sociedade, está tudo aí. O marxismo cultural é isso. Não é mais uma guerra de arma. Agora é uma guerra de ideias, irmão. Porque quem domina a tua mente, domina a tua vida.
Se o inimigo captura a mente de uma pessoa, ela se torna refém. Mas se o Espírito Santo domina a mente de uma pessoa, ela se torna livre, irmão. Amém? Interessante, né? Porque a identidade humana está em risco de extinção. A gente está vivendo isso hoje. Essa ideia de eu posso ser o que eu quero. Se uma pessoa pode ser o que ela quer, logo, né? Ela pode ser qualquer coisa menos humano. Menos criado a essência de nós temos uma essência, nós temos uma fonte, nós somos criacionistas, irmão. Amém, irmão? A igreja eu creio na criação. O criacionismo é que tudo partiu de um ser que a gente conhece que é Deus. Foi Ele que formou todas as coisas, não tem outra explicação. Então, Ele está dizendo, a noite está se acabando, o dia se aproxima, portanto, deixamos de lado as obras das trevas e nos revistamos da armadura da luz. Então, Ele compara essas obras aqui, as obras más, como obras das trevas. E o tempo está acabando, a gente tem um prazo para que a gente possa despertar essa geração e para que alguém possa ser despertado nessa noite. A Bíblia diz que a terra está como dores de parto, irmão. Olha o que diz Romanos 8, 22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Então, o mundo está sendo sacudido, o mundo está sendo abalado, o mundo está sendo preparado para o que há de vir. E o que há de vir virá. Ninguém vai reter. O que há de vir virá, irmão. Seja o anticristo para governar a terra, seja o nosso Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória, ninguém vai deter isso, vai acontecer. Agora eu te pergunto, você quer estar na mão do anticristo ou você quer estar na mão de Deus, irmão? Na mão de Deus, né? Porque está vindo. Olha Abacuque no capítulo 2, 23, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressando para o fim, né? E se apressará o fim. Ainda que demore, espere-o, porque certamente virá e não tardará. A hora está chegando, o dia vai chegar, ninguém pode deter isso. Mas pastor, a Bíblia diz, tem uns crentes, né, que é cheio de argumento, é que o evangelho vai ter que ser pregado a toda criatura. Se não for pregado, Jesus não vem. É como se Jesus dependesse de nós, porque assim, se a gente parar de pregar o evangelho, aí Deus vai ter que ficar lá do céu esperando alguém, né? Agora meu povo não quer mais pregar, eu não posso cumprir o meu propósito. Irmão, você sabia que só aquele homem que fez o filme A Paixão de Cristo, aquele lá da Globo, da década de 80, quando passava lá na sessão da tarde, lembra disso, irmão? Aquele filme, né? Só aquele homem ganhou 44 milhões de almas, só aquele filme, através daquele filme. O Mel Gibson, com A Paixão de Cristo, esse novo, ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. Deus não precisa de mim, irmão. Deus tem as suas maneiras, Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas formas, mas Deus decidiu, eu não quero fazer nada na terra sem contar com o meu povo. Então eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Deus pode usar o que Ele quiser, mas Deus vai me usar também. Quem é que quer ser usado pelo poder do Espírito Santo aí, irmão? Dá um glória a Deus. É o que a gente canta, Ele virá, soberano em poder. Ele virá, não tem como deter isso. A gente vai vendo alguns sinais de que a Bíblia está se cumprindo. Uma delas, a ciência está se multiplicando. Você já prestou atenção no que está acontecendo, irmão, com a ciência? A IA está vindo aí, irmão. Inteligência artificial. Já está num nível bem avançado. Você sabia que já tem pessoas trocando psicólogo por inteligência artificial, Thay? Sabia disso? Elas estão trocando, né? Estão saindo lá da forma física e indo para a inteligência artificial. Irmãos, o mundo, as coisas estão acontecendo numa velocidade. Você já estava vendo um robô, irmão? Assim, eu nunca tinha visto dançando e fazendo aqueles passos com tanta habilidade. Aí eu até mostrei para alguém, falei, olha isso aqui, cara. Assim,
Irmão, as coisas estão avançando de uma forma muito rápida. O ser humano tem se tornado cada vez mais insensível. Eu falo que é a desumanização da raça humana que está produzindo um efeito na sociedade. Cada vez mais as pessoas estão indiferentes uma das outras. O amor está esfriando. E é o cumprimento da Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. É o afastamento da fé em Cristo, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação da ciência, a multiplicação do pecado, a multiplicação da injustiça. E não tem como isso acabar bem, porque as pessoas estão fugindo do propósito, fugindo de Deus. Provérbios 4, há uma palavra de Deus em nosso socorro. Pastor, mas o senhor está traçando um quadro aí, que eu estou até com medo, pastor. Esse caos mesmo, irmão, é uma realidade. Mas para mim e para você, há uma promessa. Há uma palavra de Deus empenhada sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Jesus na terra, sobre os seus filhos na terra. Olha Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, irmão. Só tem uma forma da gente trazer luz para tudo isso. É despertar a consciência das pessoas, para que elas possam encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? É acreditar que Deus me colocou nessa terra para um bem maior. Tem muita gente que, eu não sei por que quando é bom dura tão pouco. Não tem um negócio assim? Por que dura tão pouco, irmão? Na minha, na tua vida, isso não vai pegar não, irmão. Eu não estou nessa frase não, eu estou nessa frase, que para o justo, a Bíblia diz que a luz da aurora vai brilhar até ser dia perfeito, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A luz de Deus vai nos iluminar, vai nos acompanhar nessa terra. Você não está sozinho, você não está só. O que ele está mostrando? Nós só encontramos sentido na vida quando encontramos o propósito. Agora o propósito é meu. Diga, de quem é o propósito, irmão? Eu não posso viver o seu propósito, e nem você pode viver o meu propósito, porque ele é seu. Agora o sucesso externo nunca vai preencher o vazio interno. Ele só pode ser preenchido com propósito. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te trazer um despertamento, para você entender, não tem vida fora do propósito de Deus. A vida não tem graça, porque só um despertar pode reacender novamente a chama na vida de alguém que se apagou. E Deus está dizendo, não importa o que você está vivendo hoje, o que importa é a minha palavra sobre a tua vida. Talvez você não esteja no seu melhor momento, mas se Deus ainda está presente na tua história, pode ter certeza que ninguém vai colocar ponto final naquilo que Deus ainda não terminou. Ninguém vai colocar ponto final naquilo que Deus ainda não terminou, irmão. Então está na hora de parar de sair do culto ofendido. Nossa, a palavra hoje foi chicote, né? Aí o marido vai conversando com a mulher, não gostei. Não, aquela música, o pastor diz que estava no seu, irmão, acabou esse negócio. Nós não temos tempo, nós temos pouco tempo para transformar essa geração, tirá-los de uma plateia e levá-los a uma experiência de vida com a presença de Deus. Nós temos pouco tempo para transformar essa geração. É o despertar do primeiro amor. Muita gente fala isso, pastor, que saudade do meu primeiro amor. Eu fico lembrando, irmão, claro que eu entendo a tua dor, o teu sofrimento, mas só dá saudade porque ficou lá atrás. Porque se você traz ele todos os dias, o primeiro amor com você, você nunca vai sentir saudade, porque ele está aí todos os dias. É porque para muita gente, eu lembro lá daquela época, quando eu me converti, pastor, era intenso, eu era aquela pessoa que estava sempre pronta, me dedicava, mas hoje, irmãos, eu sei, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, sabe, deixa eu dizer uma coisa, tira o foco das coisas externas, irmão, porque conhecer a Deus é indispensável, é imprescindível. Agora, conhecer a si mesmo
vai te ajudar a encontrar novamente o primeiro amor, irmão. Quem aqui deseja conhecer esse primeiro amor? Onde as coisas era tão leve, sutil. Não precisava de muita coisa não. Era só uma nota na guitarra, um acorde ali no teclado, a gente já estava se derramando na presença de Deus. A gente já estava, uau! Você coloca um louvor em casa, Deus está nos convidando, irmão, para despertar desse sono que muita gente está vivendo, distraído com as coisas desse mundo. Tudo aquilo que foge ao meu propósito é distração. Agora a verdade é que as pessoas investem muito tempo, investem tanto do lado de fora, mas esquecem de investir do lado de dentro. É um exagero na estética, na aparência, mas muitas vezes, irmão, a alma está feia, a alma está suja, a alma está machucada. E o ano da identidade é um convite que Deus nos faz a ser curado, a ser restituído. O Salmo 42, eu pregava esses dias sobre esse salmo, quando o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu comecei a tentar entender o que ele fala da sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, porque o salmista aqui, ele está numa condição de exílio, ele está exilado, está distante de Jerusalém, que era o lugar da adoração. Então é isso que ele está dizendo: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, porque ele queria estar lá, mas não pode estar. Isso tinha muito significado no Antigo Testamento, porque havia um lugar específico para se adorar, era o templo. Como ele está distante do templo, ele está dizendo: olha, a minha alma tem sede do Deus vivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão: o que a tua alma tem desejado nesses dias, irmãos? Porque nós, seres humanos, temos uma capacidade de esconder sentimentos. Uma pessoa pode passar o dia inteiro atendendo, rindo, sorrindo, né? Mas carregando uma dor, uma mágoa, uma depressão, porque somos mestres no disfarce. Quem olha assim não sabe. E é verdade. Você não deve demonstrar fraqueza para as pessoas, não, porque tem muita gente esperando a tua queda, irmão. Tem muita gente. Desculpe eu te dizer, pastor, irmão, e não é diabo não, é gente mesmo, tá? É gente esperando o dia lá. Não falei, mas está amarrado em nome de Jesus, irmão. Ninguém vai atingir aquele que é marcado e escolhido nessa terra. Agora a verdade é que ninguém consegue ver, que só Deus consegue ver. Agora, irmão, se eu te dar um conselho, não tente convencer as pessoas, não. Não busque diálogo, que não vai adiantar. Porque, irmão, quanto mais você tentar explicar para ela, sabe que você vai receber julgamento, é apontamento de dedo. O correto é você se dirigir a quem pode te atender. E nesse caso, busque a Deus, busque a presença de Deus, busque a resposta em Deus, que Deus tem a resposta que você precisa. Eu não estou dizendo que você não deve ignorar pessoas, não. Tem pessoas que é uma bênção na nossa vida. Tem pessoas que quando chega na nossa vida, chega para ajudar, chega para abençoar, chega para nos levantar, chega para dar moral. Agora tem gente, irmão, que não dá para andar. O salmista diz assim, olha, o Salmo 56:4: em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. Que me pode fazer um homem mortal? Olha a confiança do salmista nesse salmo. O que me pode fazer um homem mortal? Nada, porque se eu tenho Deus, Deus é a minha proteção. Se eu tenho Deus, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu Senhor. Se eu ando com Ele, eu não tenho o que temer o que o homem pode me fazer. Você acha que alguém vai querer se levantar, irmão, sabendo que tem um Deus que cuida de você, que cuida de mim? Então, esse ato aqui que ele está dizendo na Bíblia é que o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele pegava a Torá. Então ele saía para fora em direção ao sol, e ele exaltava, ele levantava, ele iluminava a palavra. O que ele está dizendo? Que diante das lutas, dos sofrimentos, das perseguições, dos desafios, eu reconheço
na minha vida a palavra de Deus, é essa palavra que eu vou evidenciar. Ele está dizendo, eu não vou evidenciar a perseguição, eu não vou evidenciar o sofrimento, eu exalto a palavra de Deus sobre a minha vida, porque é a palavra de Deus que vai governar o meu destino. Então não tem nada terminado, irmão, porque se não foi Deus que deu a última palavra, não tem nada terminado. Eu acho difícil esse negócio de última palavra, quem dá é Deus. Eu até acredito em algumas coisas, mas última palavra para mim é só depois que foi embora, irmão. Morreu, aí Deus deu a última palavra, mas enquanto está vivo, irmão, Deus pode mudar o cenário, Deus pode reverter a situação. Enquanto você está vivo e na presença de Deus, Deus pode restituir, Deus pode fazer tudo novo novamente. Eu não sei se tem alguém aqui comigo entendendo, porque vocês estão olhando assim para mim tão assustado, irmão. É isso mesmo? Então eu creio nessa presença, né, de Deus, né? Eu creio que a presença de Deus é um ambiente que você pode se abrir. Aqui você pode ser real, aqui você pode ser você. É aqui nesse ambiente que a gente encontra segurança. Você está na casa do teu Pai, do teu Deus. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente. Ele é amigo, Ele é conselheiro, é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. No Espírito Santo você pode confiar. Ele não vai te desestabilizar, Ele não vai te envergonhar, Ele não vai, meu irmão, esquecer de você. Muitas pessoas, elas não são curadas porque não permitem serem tocadas. Ela está num ambiente como esse, mas está travada. É como alguém que você quer ajudar. Quando uma pessoa me pede ajuda, eu penso assim, pastora, quando uma pessoa me pede ajuda, eu amo, eu gosto de problema. Quem gosta de problema aí? Só eu mais uns dois, né? Tá bom, irmão, obrigado. A benção você gosta, né? Mas assim, me chamou, é um problema no casamento, eu gosto de tratar isso. Uma situação, eu gosto de resolver problema. Assim, é o meu chamado, irmão. Eu me sinto bem, eu me sinto confortável tratando de problemas. Eu me sinto assim, porque eu fui treinado para isso. Só que o que a pessoa tem que entender? Quem é que está precisando de ajuda, irmão? É ela, não sou eu. Só que ela quer que eu faça por ela aquilo que ela tem que fazer. Quer ver uma coisa? Se uma pessoa precisa largar o pecado, eu não posso fazer nada por ela, a não ser orientá-la, orar por ela, mas quem é que decide, irmão? Não sou eu. Você pode orar por mim? Posso, mas quem decide, irmão? É você. Então eu não posso ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu não posso tentar convencer alguém, porque quem convence, aliás, você que é discipulador, não tente convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Você vai perder seu tempo. É orar para que o Espírito Santo entre, é orar para que a pessoa abra o coração, para que aí o Espírito Santo continue a obra que ele começou. Só que tem uma coisa, irmão, o orgulho é ladrão de alegria. E não é só de alegria não, é ladrão de alegria, é ladrão de casamento, é ladrão de ministério, é ladrão de dinheiro. O orgulho é assim, irmão, destrói tudo. Por isso que a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele te exaltará. Pastor, eu estou sofrendo uma humilhação, que eu não causei isso, mas a pessoa é diferente, irmão. É diferente. Eu estou buscando andar correto, eu estou buscando viver uma vida de santidade, mas essa humilhação veio sobre mim. Aí pode ter certeza que esse versículo vai se cumprir. No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Você pode dar um aplauso a Jesus e dizer glória a Deus, irmão? Fica de pé comigo. Aqui é o lugar de se expor. Porque não dá para viver de aparência. Esse ambiente, irmão, está pronto e preparado. O que você precisa é abrir o teu coração. Se você quer viver experiências completas com Deus, Ele também quer você completo na presença dEle. E Deus tem planos, irmãos, para a sua vida. Planos de vida e não de morte, para te dar o fim que você desejar. Olhe para mim.
Pare de colocar a tua confiança no braço da carne. Pare de criar expectativa nas pessoas. Você vai se machucar. Porque nós somos ainda seres humanos. O que significa humano, irmão? Falhas, defeitos. Está no processo ainda, irmão. Está no processo de aperfeiçoamento. E até Jesus voltar, a cada dia Deus está limpando alguma área, Deus está libertando a gente de alguma coisa. Mas não crie expectativa, senão você vai se machucar. Nossa, pastor, irmão, é pastor. Porque quem vai escandalizar não é quem está lá fora. Quem está lá fora, mas quem escandaliza é justamente os da fé. Porque a gente não espera que alguém se comporte dessa forma. Mas é aí que está o detalhe, não crie expectativa nos outros. Minha expectativa está no Senhor. Amém? Está nele. Aí não seremos abalados, irmão. Pode vir o que vier, a minha sustentação é a palavra de Deus, a minha expectativa é no Senhor. É tempo da gente despertar, sair das meninices às vezes, sabe que a gente entra numas rotas, irmão, que não vai funcionar. E eu te digo de coração, 33 anos servindo a Cristo, irmão. Eu estou igual aquela criança que botou a bala na água e está brincando. Ela pegou uma bala, colocou num pote com água. E ela ficava assim o tempo todo, nada me abala. Nada me abala. Entendeu? Nada me abala. Pastor, o senhor é de ferro? Não. O senhor é super-homem? Não. Eu tenho falhas, tenho debilidades. Aliás, a minha esposa é a que mais pode apontar minhas falhas. Porque ela convive comigo 24 horas por dia. Ela sim. Graças a Deus, nesses 30 anos, vou fazer 31 anos, a gente, graças a Deus, tem entendido isso. Eu preciso de um ponto de convergência. E esse ponto de convergência é o propósito. É a gente poder viver a vida em liberdade, irmãos. Deus quer despertar o teu coração para esse tempo novo que está chegando para você. Quem aqui quer viver esse tempo novo, diga glória a Deus. Irmão, entenda uma coisa, as pessoas caem, não é porque são fracas. Elas caem porque se acham fortes. Porque os fracos, eles simplesmente se cuidam. Agora os fortes, eles acham que nunca serão atingidos, irmão. Então tome muito cuidado. Você tem um compromisso de sair desse culto hoje melhor do que você entrou. Quem aqui está comigo, diga amém, irmão. Diga, Espírito Santo, eu quero sair nessa noite melhor do que eu entrei. Faz a tua obra na minha vida. Você tem um compromisso de orar pela tua família. Diga, Espírito Santo, me ajuda a interceder pela minha família. Você tem um outro propósito, orar por essa geração de jovens e adolescentes que estão sendo bombardeados, que estão sendo saqueados nas suas emoções e nos seus sentimentos. Nós temos um compromisso de orar e cobrir essa geração. Orar para que o Espírito Santo os batize. Orar para que o Espírito Santo revele o propósito, para que eles possam seguir em frente. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quem quer a luz de Deus? Quem quer a glória de Deus na sua vida? Levante as suas mãos aos céus. Cristo quer iluminar os seus caminhos, irmãos. Quando chegamos diante dele, ele não vem me perguntar o que eu fiz ou deixei de fazer. Ele quer perguntar: você quer que eu faça na tua vida a obra que eu lhe prometi? Até porque no grande dia, ele não vai perguntar para mim sobre o teu sucesso, sobre o meu sucesso. Ele vai perguntar: Márcio, você foi fiel naquilo que eu te entreguei? Tem alguém aqui nessa noite com o coração queimando e apaixonado por essa presença, irmão? Porque tudo um dia passa, tudo um dia acaba, nada é eterno, só a vida é eterna. Agora pare de apostar tudo naquilo que parece que aos seus olhos, irmão, parece eterno, mas não é, é passageiro. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé.
Feche os seus olhos agora e diga comigo: Espírito Santo, desperta o meu coração. Eu não quero viver um evangelho mecânico, automático. Diga: Espírito Santo, eu me permito ser convencido pela tua voz. E eu creio que o Senhor nessa noite preparou esse lugar para falar comigo. Diga: eu não quero mais viver de aparência. Eu quero renunciar o mundo, renunciar o pecado. Diga: eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo. E eu creio que nessa noite eu possa alcançar o teu perdão, porque o Senhor disse na tua palavra. Diga: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Diga: eu tenho a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Diga: eu tenho a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Nós vamos adorar Jesus nessa noite. Você vai continuar nesse ambiente de adoração. Você vai continuar em espírito de oração, que o culto ainda não acabou. Tem muito para Deus fazer aqui ainda hoje. Redobra a tua atenção, irmão. Não se distrai agora não. Deixa o Espírito Santo aí trabalhar. Deixa o Espírito Santo agora agir. Deixa o Espírito Santo agir. Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais, do QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.